Boa tarde a todos e a todas. Conforme já estudamos, o terceto poético japonês, ou Hokku, não era escrito de forma autônoma, ao menos até o século XVII, quando Basho renovou esse gênero poético. O Hokku, em geral, fazia parte de um tanka, o poema composto de um terceto e um dístico. De um renga, o poema coletivo, renga no haikai, de uma pintura, um sumie, ou de um diário de viagem, conhecido como haibun, que era um texto formado por trechos em prosa narrativa, em que o autor descrevia, em geral, cenários da natureza, como montanhas, lagos ou cachoeiras, intercalados por tercetos poéticos, que hoje chamamos de haikai ou de haiku. Basho foi quem usou o termo haibun pela primeira vez, em 1690, numa carta a seu discípulo Kyorai. E o próprio Basho escreveu diversos haibuns, entre os quais se destaca Sendas de Oku, traduzido do japonês para o espanhol por Otávio Paz, e do espanhol para o português por Olga Savary. Há também uma versão de Alberto Marsicano, em colaboração com Kimi Takenaka. Aliás, o livro de Marsicano inclui 4 diários de viagem de Basho e tem o título de Trilha Estreita ao Confim. Um haibun pode registrar uma cena ou um momento especial de maneira altamente descritiva e objetiva, ou pode ocupar um espaço totalmente fictício e onírico. O haikai que o acompanha pode ter uma relação direta ou sutil com a prosa e abranger ou insinuar a essência do que está registrado nas seções em prosa. Essa mescla de prosa e poesia é algo bastante moderno e corresponde hoje àquilo que chamamos de textos híbridos. Vamos agora ler alguns trechos dos principais diários de viagem de Basho. Eu vou começar com a tradução do Alberto Marsicano, porque ele traz alguns haibuns muito breves, como a visita ao santuário de Kashima e a visita a Sarashina. Vamos começar com a visita ao santuário de Kashima. Numa clara noite outonal de lua cheia, já temos aqui um signo da estação do ano, passando pela praia de Suma, um poeta de Kyoto escreveu: Sombra dos pinheiros, lua da 15ª noite, poeta Shunagon. Há uma nota de referência aqui, uma nota de rodapé. Existe uma relação íntima neste poema entre o nome do poeta Shunagon, em que o termo inicial shu significa meio, com o meio do mês e o meio da noite. Portanto, nesse haikai nós temos não apenas uma referência intertextual, mas ainda esse jogo inteligente, entre o meio do mês, o meio da noite,
e a própria palavra Shu, que significa meio. Bachô já usava esses trocadilhos, né? Esses jogos de sentido entre as palavras, que seriam tão usados alguns séculos mais tarde na poesia concreta. Prosseguindo a leitura. A imagem deste poema não me saiu da cabeça até que neste outono tomei novamente a estrada, possuído pelo desejo de ver a lua cheia nascendo sobre as montanhas do santuário de Kashima. Muitos diários de Bachô nasceram, assim, daquilo que hoje chamaríamos de caprichos, né? Ou de um espírito visionário. De repente eu acordo, né, numa quarta-feira de manhã, sou possuído pelos deuses e sinto uma vontade irrefreável de visitar o Pico do Jaraguá. Aí eu vou a pé, né, desde o bairro da Vila Mariana, onde eu moro, até o Pico do Jaraguá. Para quem não é de São Paulo, é uma distância bastante razoável. E Bachô cruzava, né, o Japão de norte a sul com as suas sandálias, um pequeno cajado, uma mochila nas costas, um chapéu de palha, arriscando-se a toda sorte de perigos, uma vez que muitos lugares mais distantes não tinham estradas, nem de terra batida. Então, ele tinha que atravessar florestas, né, regiões íngremes, arriscar-se a ser mordido por uma cobra, um escorpião, um animal selvagem, a ser assaltado por bandidos, além das inclemências do tempo, né, chuvas, calor muito forte, ventania, enfim, o risco de ser assaltado, né? Então, havia muitos perigos ao longo desses transcursos. Mas, lendo os seus diários, tudo que nós encontramos são epifanias, são descrições de momentos belos e inesquecíveis. Prosseguindo. Acompanhavam-me nesta jornada um jovem e um monge errante. Este, como um corvo, trajava uma veste negra e portava nas costas um pequeno relicário com a imagem de Buda recém-iluminado. Caminhava à nossa frente, empunhando firmemente seu cajado, como se tivesse livre acesso ao mundo através do portal sem portas. Eu também, embora não fosse monge ou leigo, estava de negro, vagueando como um morcego que se passava ora por pássaro, ora por rato. Interessante essa imagem, né? Do morcego que se passava ora por pássaro, ora por rato. As vestes negras são usadas pelos monges budistas, pelos leigos, né, que fazem votos, embora sem assumirem, né, uma condição sacerdotal, e também pelos praticantes de Zen. Por exemplo, eu frequento o Templo Bushinji, né, na Liberdade, da comunidade Soto Zen Shu. E em todas as sessões de meditação, as pessoas se vestem de negro. Bachô sempre teve, né, uma forte relação com Zen, e no final da vida ele se ordena monge. Tomamos o barco perto de casa e navegamos até Gyotoku, onde retomamos nosso percurso. Cobrimos nossas cabeças com chapéus feitos com folhas de cipreste, gentilmente oferecidos
por um amigo da província de Cai, e rumamos para o vilarejo de Iauata, onde encontramos a imensa pradaria de Kamagai no Hara. Conta-se que na China existe um campo tão extenso que os olhos, num só relance, avistam mais de 1000 milhas. Aqui, neste lugar, a pradaria avança de forma contínua até o horizonte, onde encontra os imponentes picos do Monte Tsukuba. Como duas espadas que apontam os céus, estes picos são tão formosos como os do Monte Hozan, na China. Um haikai de Basho. Monte Tsukuba, nevado resplandece sob a purpúrea bruma. Este poema, aliás, não é de Basho. Este poema foi escrito por meu discípulo Hansetsu, quando por aqui passou. O príncipe Yamato Takeru também imortalizou num poema esta montanha, cujo nome inspirou o título de sua antologia poética. Pouquíssimos poetas passaram por estas paragens sem escrever um tanka ou haikai. Lembrando que até hoje os japoneses têm uma forte sensibilidade em relação a paisagens da natureza. É muito comum se organizarem excursões a Kyoto, Osaka e outras cidades, em que grupos de turistas vão visitar algum lugar conhecido por suas montanhas, por suas cerejeiras, lagos, cachoeiras, ou outros lugares famosos por sua beleza. A paisagem estava inteiramente coberta por flores de rara beleza. Comenta-se que, certa vez, Tamenaka caminhou até Kyoto, levando várias delas como recordação. Ao cair da noite, alcançamos a cidade de Fusa, situada às margens do rio Tone. Os pescadores locais apanham o salmão em trançados de vime e os vendem nos mercados de Edo. Numa cabana de um deles, demos um rápido cochilo sob forte cheiro de peixe. Tomamos, então, o barco e navegamos até o santuário de Kashima, sob os brilhantes raios do luar. Interessante nas narrativas de Basho, que, embora ele se detenha em várias descrições de cenário, ele é bastante sucinto, ele não entra em pormenores, ele traça desenhos abreviados de paisagens e, muitas vezes, com uma impressão sensorial, como esse forte odor de peixe. O que lembra muito a própria pintura japonesa, que também é altamente sugestiva e não muito exageradamente detalhista. Começou a chover no crepúsculo do dia seguinte e não conseguimos ver o nascimento da lua cheia. Fui visitar, então, o monge do santuário, que residia numa pequena ermida no sopé da montanha. A tranquilidade daquela morada inspirou meu coração com as palavras do antigo poema, um sentido profundo de meditação e recolhimento.
ao ponto de fazer-me esquecer o pesar de não poder ver a lua cheia. É curioso, por mais que os tradicionalistas defendam a espontaneidade do haikai e a ausência de intelectualismo, diversas vezes Basho, nos seus diários de viagem, faz referências intertextuais, tanto a poetas japoneses quanto a poetas chineses, o que mostra a presença da erudição de Basho em sua poesia, ainda que não seja algo exagerado, nem ostensivo. Pouco após o romper do dia, a lua cheia surgiu, radiando seus fulgores argênteos através dos clarões das nuvens. Acordei imediatamente o monge e os que dormiam, e contemplamos por um longo tempo, em completo silêncio, os raios do luar, tentando transpassar as nuvens ao som dolente da chuva. Era realmente espantoso o fato de termos vindo de tão longe apenas para observar o espectro tênue da lua. Mas consolei-me lembrando a história da poetisa, que retornou de uma longa caminhada, que fez para ouvir o canto do cuco, sem compor um único verso. A respeito do cuco, aliás, há uma história bastante curiosa sobre os 3 senhores da guerra que lutavam para unificar e comandar o Japão na época medieval. Uma mesma pessoa perguntou a esses 3 generais, Nobunaga Oda, Hideyoshi e Ieyasu Tokugawa: o que você faria se o cuco não cantasse? Nobunaga Oda, conhecido pela sua crueldade, disse assim: eu mataria o cuco. Já Hideyoshi, não menos cruel e autoritário, respondeu: eu obrigaria o cuco a cantar. E Ieyasu Tokugawa, que acabou sendo o vencedor e o unificador do Japão, respondeu: eu esperaria o cuco cantar. Essas 3 respostas falam muito, né, sobre o caráter desses 3 senhores da guerra. Basho foi contemporâneo da era Tokugawa. Prosseguindo. Pouco após o romper do dia, a lua cheia surgiu, radiando seus fulgores argênteos através dos clarões das nuvens. Acordei imediatamente o monge e os que dormiam e contemplamos por um longo tempo em silêncio os raios do luar, tentando transpassar as nuvens ao som dolente da chuva. Se antes Basho nos transmitiu uma impressão sensorial relativa ao olfato, né, o odor forte de peixe, aqui nós temos uma impressão auditiva, o som dolente da chuva. Além de todas as imagens, né, que aparecem na narrativa. Era realmente espantoso o fato de termos vindo de tão longe apenas para observar o espectro tênue da lua, mas consolei-me lembrando a história da poetisa, que retornou de uma longa caminhada, que fez para ouvir o canto do cuco, sem compor um único verso. Os seguintes poemas foram escritos nesta ocasião. Sempre o mesmo, imutável no céu, o clarão da lua, 1000 espectros de luz nas multiformes nuvens.
Este é um tanka de autoria de um monge anônimo. Voa a lua, pingos nos galhos, sorvendo a chuva. Um haikai de Tosei. Por toda a noite no templo, com um límpido olhar, contemplei a lua, também de Tosei. Após dormirem na chuva, os bambus se erguem a contemplar a lua, poema de Sora. Como é solitária a lua ao som do gotejar da calha do templo. Reparem o detalhismo visual, né, quase fotográfico, desse haikai. Como é solitária a lua ao som do gotejar da calha do templo, poema de Sora. Poemas compostos no templo de Kashima. Teriam estes pinheiros germinado na época dos deuses? Outono no santuário, poema de Tosei. É interessante que ele apresenta uma pergunta sem resposta. Logo após a pergunta, vem o signo da estação do ano apenas. Retiremos no musgo da pedra sagrada o orvalho de Sora. Frente ao santuário, com solene bramido, se prostra o servo, poema de Sora. Poemas compostos em meio ao arrozal. Colheita no arrozal. Pousa a cegonha, outono na aldeia. Tosei. Colheita noturna, sob a lua clara. Ajudo os camponeses. Sora. Eu gosto deste haikai de Sora, assim como de alguns de Basho, que fazem referência ao mundo do trabalho, em especial dos camponeses, algo que não encontraríamos em poemas aristocráticos. Os filhos dos camponeses, ao debulhar o arroz, contemplam a lua, poema de Tosei, também muito belo, e com essa imagem de um realismo social. Folhas tremulam no campo queimado, à espera da lua. Poema belíssimo de Tosei. Poemas compostos no campo. Minhas calças serão tingidas pelas flores de Raji, de Sora. Outono em flor. Pastam o capim, cavalos errantes. Sora. Campos floridos de Raji, por uma noite abriguem aos cães da montanha. Tosei. No caminho de volta, paramos na casa de Jejum, onde compusemos os seguintes poemas. Amigos pardais, façam desta palha seca seu ninho. Poema de Jejum. Em pleno outono, germina a semente de cedro, plantada no jasmim. Poema escrito por um convidado. Para ver a lua, paramos o barco que subia a corrente. Poema de Sora. Assim, este Haibon começa como uma narrativa em prosa e termina como uma antologia poética com haikais de vários autores, amigos e convidados de Basho. Só pela leitura desse primeiro diário, já percebemos que não existe uma estrutura fixa, não existem regras, né, para a composição de um haibun. O único elemento que deve estar presente é a mescla de prosa narrativa com poemas. E, claro, geralmente os haibuns dizem respeito a viagens. Vamos ler outro diário, bastante curto, chamado Visita a Sarashina. Visita a Sarashina. O vento de outono, de novo a estação do ano, inspirou em meu coração o profundo ensejo de contemplar a lua
Perdão. O vento de outono inspirou em meu coração o profundo ensejo de contemplar a lua cheia nascendo sobre o alvo cimo do monte Obazuté. Esta escarpada montanha, na província de Sarachina, era o local onde, em tempos remotos, os habitantes das aldeias abandonavam os muito idosos em meio às rochas. Aliás, há um filme belíssimo sobre esse fato histórico, chamado Balada de Narayama, que conta esse costume, né, dos camponeses dessa região de abandonarem os idosos para serem devorados pelas feras, né? Uma vez que os idosos não podiam mais trabalhar e eram bocas a mais para serem alimentadas. Hoje, para nós, isso parece algo extremamente cruel. Mas no próprio filme, A Balada de Narayama, a protagonista, né, que é uma senhora, ela quebra os próprios dentes com uma pedra para simular que ela era mais velha para ser levada à floresta e assim não ser um peso na vida de seus familiares. Por mais que isso choque a nossa moral de hoje, né? Era um costume. Bem, prosseguindo. Meu discípulo, Etsujin, resolveu com muita alegria me acompanhar, como também um aldeão enviado por meu amigo, que nos ajudaria a transpor as difíceis passagens. A estrada de Kiso, que nos conduzia a este local, era escarpada e perigosa, serpenteando pelas íngremes encostas e altos penhascos. Como nenhum de nós era suficientemente experiente para esta difícil travessia, sentimos a necessidade da ajuda mútua, pois qualquer descuido naquelas alturas poderia ser fatal. Este sentimento nos transmitiu a coragem necessária para enfrentar esta magnífica jornada. A certo ponto do caminho, encontramos um velho monge zen, carregando um pesado fardo, ofegante, com um olhar profundo e penetrante. Meus companheiros simpatizaram logo com ele e colocamos o fardo sobre um dos cavalos. No alto, centenas de alvos cumes erguiam-se às alturas no desfiladeiro e, à nossa esquerda, um vertiginoso precipício se arrojava sobre os turbilhões abissais da correnteza de um riacho. O cavalo ia tangenciando a encosta, e eu não conseguia parar de pensar que um pequeno descuido nos faria despencar. Passamos pelos perigosos estreitos de Kakehashi, Nezame, Sarugababa, Tashitoge, e a estrada, sempre sob a densa neblina e cortantes rajadas de vento, nos fazia sentir que estávamos tateando o caminho por entre as nuvens. Deixei o cavalo e preferi seguir com minhas próprias pernas. Estava tonteante com a altura e minha mente não conseguia se livrar do medo. O aldeão que nos acompanhava, pelo contrário, estava tranquilo e, muito à vontade, não demonstrava o menor receio. Eu, aterrorizado, observava as profundezas que se precipitavam por milhares de metros abaixo da íngreme estrada. Ocorreu-me o pensamento de que éramos como aquele ancião, indefeso frente ao perigo, em meio às terríveis oscilações
deste mundo mutável, tateando por uma estreita trilha sob forte borrasca. E não fosse a terna presença do misericordioso Buda, estaríamos perdidos ao sabor da tormenta. Ao crepúsculo, chegamos a uma pequena cabana na encosta. Acendi a lamparina e, pegando papel e tinta, fechei os olhos, tentando recordar as impressionantes cenas que vira durante o dia. O monge, ao ver-me com a mão sobre os olhos, pensou que estivesse passando mal e começou a contar-me passagens de sua peregrinação, sutras e cenas que presenciara em sua longa vida. Depois de escutar fantásticos relatos, não conseguia compor nenhum poema. Porém, o radiante luar, no mesmo instante, atingiu a sala, banhando de prata o crepúsculo entre o suave farfalhar das folhas. Senti rumor distante de vozes, e a solidão de outono atingiu meu coração. Falei então: tomemos o chá verde e espumante entre estes raios de luar. Uma imagem que lembra muito os poemas de Li Taipo, né, ou Li Bai. E o dono da palhoça trouxe algumas xícaras. As taças eram laqueadas com matizes dourados e, como se fossem joias, hesitei ao tocá-las. Estas taças azuladas, encontradas por mim nestas remotas paragens, eram mais preciosas que joias. Agora temos uma sequência de haikais. Seu fulcro ornaria de ouro, lua da montanha. Ponte suspensa, trepadeira e vida se entrelaçam. Ponte suspensa, antigos cavalos imperiais perigosamente te cruzariam. Em meio à ponte, nem podia piscar ao dissipar da neblina. Poemas compostos no Monte Obazuté. Como Bachó não dá a autoria de nenhum desses poemas, podemos imaginar que todos são de sua autoria. Noite clara, paira o espectro da velha que chora. Esse haikai em especial, eu acho com muita intensidade, né, emocional. 17ª noite, permaneço ainda na aldeia de Sarachina. 3 noites vi a lua cheia, no céu sem nuvens. Graciosamente vergada, coberta pelo orvalho, a flor Ominaesh. Nabo branco, acre, tal qual o vento de outono. Castanhas de quiso seriam bons presentes para os aldeões? Poemas compostos no templo Zenkoji. Ao clarão da lua, 4 portas, 4 seitas, tornam-se uma. Avalanche de pedras no monte Assano. Tempestade de outono. Muito bem. Por hoje, vamos ficar por aqui. Na semana que vem, eu gostaria de ler algumas passagens de um diário de viagem mais longo e também o mais importante de Bachó, que é o Sendas de Oku, ou, na tradução do Alberto Marsicano,
trilha estreita ao confim. Vamos ler algumas passagens desse diário e, na sequência, eu quero ler e comentar vários haikais de Basho, Issa, Buzon, Shiki e outros haikaístas japoneses. Eu vou utilizar a antologia do Paulo Franchetti, né, intitulada Haikai, que vocês podem encontrar na estante virtual e que é um livro de referência, talvez o mais importante já publicado no Brasil sobre esse tema. Então, por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.